Olá pessoal, a gente vai falar sobre Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, um auto, que é um poema de cunho religioso, mais precisamente ali uma peça teatral, um texto dramático, um auto em que ele vai trazer para gente a história de um retirante chamado Severino. E esse retirante, ele vai sair da Caatinga, vai em direção a uma vida melhor, ele vai sair lá do árido, do seco, ele vai passar pelo agreste, pela zona da mata, e vai chegar ali até o litoral, ele vai descer até o litoral seguindo o rio Capibaribe, ele vai chegar até Recife, até o litoral, até a foz ali do rio Capibaribe, todo esse trajeto ele vai contar todo em redondilha maior. É um texto que nos mostra 18 cenas, 18 quadros, em que cada quadro ele mostra como é a vida nesse lugar. E em todo esse percurso ele vai nos mostrar muitas mortes, né? Ele inicia falando da morte ali no lugar onde ele nasceu, no árido, no seco. Ele vai falar da morte por fome, da morte pela falta de água. Bom, somos severinos iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre na velhice, antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Ele vai falar das mortes ali da zona da mata, da morte pela falta de um trabalho, de trabalhar ali numa terra que não é dele, certo? Que não é da família. Ele vai falar dessa morte de tanto trabalhar. Vai falar também da morte quando ele chega ali na cidade das mortes por falta de emprego, da tristeza, do desânimo, da desolação que ele encontra nos retirantes, todos, como ele chama, né? Somos muitos severinos, iguais de nome, iguais em tudo na vida. Então ele vai falar da tristeza, da desolação de ver que a vida, em todo esse percurso que ele fez, a vida não melhorou. É uma obra que vai trazer reflexões sociais que ainda existem, apesar da obra ter sido escrita ali no século XX, hoje século XXI, continuamos da mesma forma. Os grandes latifúndios, os donos de grandes pedaços imensos de terra e pessoas que trabalham nessa terra, mas não têm um pedaço dela para sua subsistência e da família. Então ele vai contar toda essa história durante esse trajeto. Ele chega então em uma ponte e nessa ponte ele encontra o Zé Capina e conta para ele, né? Sente vontade de cometer suicídio, se jogar da ponte, e aí mestre fala para ele, não vale a pena, mesmo com todo o sofrimento, toda a morte, toda a luta do dia a dia, a vida continua, vale a pena a gente viver. E nisso chega a notícia de que nasceu uma criança, e aí então o mestre convida ele para visitar essa criança. E quando ele chega ali, é como o mestre fala para ele, olha, uma nova vida está nascendo
e ele então enxerga ali uma luz. Lembrando a vocês, é um alto de Natal, certo? Um alto pernambucano, então vai trazer para a gente essa mensagem de que apesar dos pesares, apesar de tudo, vale a pena viver, porque a vida é muito mais importante e imprescindível para a gente, mesmo com todas as tristezas, mesmo com todas as lutas, mesmo vendo pessoas iguais a nós morrendo por tantas tristezas, né? Como ele mesmo coloca aqui, né? Antes dos 20 por emboscada, que é o que a gente vê nas cidades, nos grandes centros urbanos e na periferia. Hoje em dia a gente vê muitas mortes assim, mesmo com a falta de emprego, mesmo com tudo isso, ele coloca na obra e a gente traz para os nossos dias que vale a pena, a vida é muito mais importante. Leia um livro, é muito bonito, esse auto escrito por João Cabral de Melo Neto. Vida e morte, severina, sofrida, severa, mas que vale a pena ser vivida.